Bom dia, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de História e o tema de hoje será regimes totalitários. Ainda estamos vivendo o período entre guerras. Nós estudamos na aula anterior a questão da importância da quebra da Bolsa de Nova York para modificar toda a estrutura econômica dos Estados Unidos. E agora a gente vai se voltar novamente à Europa, onde no pós-guerra estava passando por uma enorme crise. Mesmo os países vencedores tiveram prejuízos com o conflito e precisavam se reestruturar economicamente. E os países perdedores, esses então estavam em péssimas condições. Paralelo a essa crise, estava crescendo lá na Rússia a União Soviética, com toda a sua força, com todo o seu poder político. O socialismo estava chegando com as suas ideias na Europa Ocidental. Então, o que fazer? Toda a estabilidade econômica dos países liberais estava em crise e do outro lado um socialismo forte e avassalador. Alguns países tentaram sair deste impasse adotando o que a gente chama de regimes totalitários. Eles queriam afastar totalmente as ideias iniciadas por Lenin na União Soviética. E como seriam então as características desses regimes totalitários? Existem particularidades, cada país adotou-se um método diferente, porém algumas características eram comuns. Entre elas, primeiro, partido político único. Países que adotaram regimes totalitários tinham um só partido, os outros foram extintos. Esse partido, em geral do governo, ele deveria ser forte e centralizador. Outra característica, nacionalismo extremo. Significa isso, valorizar ao máximo as pessoas que nasceram ou eram descendentes daquele país. Terceiro, repressão aos adversários. Qualquer um que se colocasse contrários ao que o governo centralizador colocava como certo eram considerados adversários e, por isso, inimigos do Estado. E quarto, controle dos meios de comunicação e educação. Os meios de comunicação deveriam fazer propaganda positiva do governo, então só podia se usar de meios que fossem aliados do governo centralizador. Naquela época se usou-se muito o cinema, o rádio e o jornal impresso. E a outra forma usada era a manipulação dos meios da educação, ou seja, fazer com que os alunos desde pequenos amassem, idolatrassem e soubessem da importância e da eficácia do governo perante a sua eficácia do governo perante a sua população. E aí nós vamos destacar dois grandes regimes totalitários que fizeram parte da Europa neste período. Na Itália nasceu o fascismo com o presidente Benito Mussolini e na Alemanha o nazismo com Adolf Hitler. Mas esses dois regimes totalitários serão estudados posteriormente. Eu espero que tenham gostado e até a próxima aula.